Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o dia 201, Eclesiástico de 49 a 51. Bora lá? Eclesiástico 49. A memória de Josias é como uma composição de aromas preparada pelo perfumista. Em toda a boca, sua lembrança é doce como o mel, como uma melodia em um festim regado de vinho. Foi divinamente destinado a levar o povo à penitência, e robusteceu a piedade numa época de pecado. Voltou o coração para o Senhor e fez desaparecer as abominações da impiedade. Exceto Davi, Ezequias e Josias, todos pecaram. Os reis de Judá abandonaram a lei do Altíssimo e desprezaram o temor de Deus. Por isso, tiveram de entregar a outros o seu reino, e a sua glória a uma nação estrangeira. Os inimigos queimaram a cidade eleita, a cidade santa, transformaram suas ruas em um deserto, conforme o que predissera Jeremias. Pois eles maltrataram aquele que havia sido consagrado profeta desde o ventre de sua mãe, para derrubar, para destruir, para arruinar, mas depois reedificar e renovar. Foi Ezequiel quem teve essa visão gloriosa, que o Senhor lhe mostrou num carro de querubins, pois ele anunciou com uma chuva a sorte dos inimigos, assim como os bens reservados àquele que seguiam o caminho reto. Quanto aos 12 profetas, refloresçam os seus ossos em seus túmulos, pois fortaleceram Jacó e redimiram-se da servidão por uma fé corajosa. Como engrandecer a glória de Zorobabel? Foi ele como um anel na mão direita. Do mesmo modo, Josué, filho de Josedeque, eles que, em seus dias, reconstruíram a casa de Deus, e tornaram a levantar o templo santo do Senhor, destinado a uma glória eterna. Neemias viverá por longo tempo na recordação. Ele reergueu nossas muralhas arruinadas, restabeleceu nossas portas e nossos trincos, e reedificou nossas casas. Ninguém nasceu no mundo comparável a Enoque, pois ele também foi arrebatado dessa terra. Nem comparável a José, nascido para ser o príncipe de seus irmãos e o sustentáculo de sua raça, o governador de seus irmãos e o esteio de seu povo. Seus ossos foram conservados com cuidado. Depois de sua morte, fizeram profecia. Sete e cem foram glorificados entre os homens. Porém, acima de qualquer ser vivo da criação, acha-se Adão. Eclesiástico 50. Simão, filho de Onias, sumo sacerdote, foi quem, durante a sua vida, sustentou a casa do Senhor, e durante os seus dias fortificou o templo. Por ele foi fundado o alto edifício do templo, o edifício duplo e as altas muralhas. Em seus dias, a água jorrou dos reservatórios, que se encheram extraordinariamente, como o mar de bronze. Ele cuidou do seu povo, libertou-o da perdição. Foi bastante poderoso para aumentar a cidade, conquistou glória em suas relações com a nação, e alargou a entrada do templo e do átrio. Como a estrela d'alva brilha no meio das nuvens, como brilha a lua nos dias de lua cheia, como brilha o sol radioso, assim resplandeceu ele no templo de Deus. Ele era como o arco-íris fulgurando nas nuvens luminosas, como a flor da roseira em dia de primavera, como os lírios à beira de uma corrente de água, e como o incenso que exala seu perfume nos dias de verão, como um fogo que lança centelhas, como um incenso que se queima no fogo, como um vaso de ouro maciço, adornado de predarias, como uma oliveira cujos rebentos crescem, e como um cipreste que se ergue para o alto. Assim aparecia ele quando se cobria com o manto de aparato e revestia os ornatos de sua dignidade. Subindo ao altar santo, honrava os santos ornamentos. Conservando-se de pé junto do altar, recebia as partes das vítimas da mão dos sacerdotes, e os seus irmãos o rodeavam como uma coroa, como uma plantação de cedros no monte Líbano. Como as folhas de uma palmeira, todos os filhos de Arão mantinham-se em volta dele em sua magnificência. A oblação do Senhor era apresentada pelas suas mãos diante do povo de Israel, quando terminava o sacrifício no altar, a fim de enaltecer a oblação do Rei Altíssimo. Ele estendia a mão para a libação,
e espargia o sangue da videira. Derramava ao pé do altar um perfume divino para o Príncipe Altíssimo. Então os filhos de Arão manifestavam-se com exclamações, e tocavam trombetas de metal batido. Faziam ouvir grandes clamores para se fazerem lembrados diante de Deus. E todo o povo se comprimia em multidão, e caía com a face por terra, para adorar o Senhor, seu Deus, e dirigir preces ao Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo. Os cantores elevavam a voz, e do vasto edifício subia uma suave melodia. O povo orava ao Senhor, o Altíssimo, até que terminasse o culto do Senhor, e que as cerimônias tivessem fim. Então, descendo do altar, o sumo sacerdote elevava as mãos sobre todo o povo israelita, para render glória a Deus em alta voz, e para glorificá-lo em seu nome. E o povo repetia sua oração, querendo demonstrar o poder de Deus. E, agora, orai ao Deus de todas as coisas, que fez grandes coisas pela terra toda, que multiplicou nossos dias desde o seio materno, e usou de misericórdia para conosco. Que ele nos conceda a alegria do coração, e que a paz esteja com Israel agora e para sempre. Para que Israel creia que a misericórdia de Deus está conosco, e que nos liberte quando chegar o dia. Há dois povos que minha alma abomina, e o terceiro, que aborreço, nem sequer é um povo. Aqueles que vivem no monte Seir, os filisteus, e o povo insensato que habita em Siquém. Jesus, filho de Siraque de Jerusalém, escreveu neste livro uma doutrina de sabedoria e ciência, e derramou nele a sabedoria de seu coração. Feliz aquele que se entregar a essas boas palavras, aquele que as guardar no coração será sempre sábio, pois, se ele as cumprir, será capaz de todas as coisas, porque a luz de Deus guiará os seus passos. Eclesiástico 51. Eu vos glorificarei, ó Senhor e Rei. Eu vos louvarei, ó Deus meu Salvador. Glorificarei o vosso nome, porque fostes meu auxílio e meu protetor. Livrastes meu corpo da perdição, das ciladas da língua injusta e dos lábios dos forjadores de mentira. Fostes meu apoio contra aqueles que me acusavam. Libertastes-me conforme a extensão da misericórdia de vosso nome, dos rugidos dos animais ferozes, prestes a me devorar, da mão daqueles que atacavam a minha vida, do assalto das tribulações que me aturdiam, e da violência das chamas que me rodeavam. Em meio ao fogo não me queimei. Libertastes-me das profundas entranhas da morada dos mortos, da língua maculada, das palavras mentirosas, do rei iníquo e da língua injusta. Minha alma louvará o Senhor até a morte, porque a minha vida estava prestes a cair nas profundezas da região dos mortos. Eles me rodearam de todos os lados, e ninguém lá estava para ajudar-me. Esperava algum auxílio dos homens e nada veio. Lembrei-me, Senhor, da vossa misericórdia e de vossas obras que datam do princípio do mundo. Pois libertais, Senhor, aqueles que esperam em vós, e os salvais das mãos das nações. Exaltastes a minha habitação sobre a terra, e eu vos roguei quando a morte se aproximou de mim. Invoquei o Senhor, Pai do meu Senhor, para que não me abandonasse no dia da minha aflição, sem socorro, durante o reinado dos soberbos. Louvarei sem cessar o vosso nome. Eu o glorificarei em meus louvores, porque foi ouvida a minha prece, porque me livrastes da perdição, e salvastes-me do perigo num tempo de iniquidade. Eis porque eu vos glorificarei, e cantarei vossos louvores, e bendirei o nome do Senhor. Quando eu era ainda jovem, antes de ter viajado, desculpem, busquei abertamente a sabedoria na oração. Pedia a Deus no templo, e a buscarei até o fim da minha vida. Ela floresceu como uma videira precoce, e meu coração alegrou-se nela. Meus pés andaram por caminho reto. Desde a minha juventude tenho procurado encontrá-la. Apliquei um pouco ao meu ouvido e logo a recolhi. Encontrei em mim mesmo muita sabedoria, e nela fiz grande progresso.
Tributarei glória àquele que a deu a mim, pois resolvi pô-la em prática. Fui zeloso no bem e não serei confundido. Lutou minha alma para atingi-la. Robusteci-me pondo-a em prática. Levantei minhas mãos para o alto e deplorei o erro do meu espírito. Conduzi minha alma para ela e encontrei-a ao procurar conhecê-la. Desde o início, graças a ela, possuí o meu coração. Eis porque não serei abandonado. Minhas entranhas comoveram-se em procurá-la, e assim adquiri um bem precioso. O Senhor deu-me como recompensa uma língua, e dela me servirei para louvá-lo. Aproximai-vos de mim, ignorantes, reuni-vos na casa do ensino. Por que tardais? Que direis a isto? Vossas almas estão violentamente perturbadas pela sede. Abri a boca e falei: buscai a sabedoria sem dinheiro. Dobrai a cabeça sob o jugo. Receba vossa alma a instrução, porque perto se pode encontrá-la. Vede com os vossos olhos o pouco que trabalhei, e como adquiri grande paz. Recebei a instrução como a grande soma de prata, e possuireis nela grande quantidade de ouro. Que vossa alma se regozije na misericórdia de Deus, e não sereis humilhados quando o louvardes. Cumpre vossa tarefa antes que o tempo passe, e no devido tempo ele vos dará a recompensa. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia. Peço aí desculpa pela minha voz. Estou realmente bem gripado, com a garganta ruim, mas aqui meu compromisso é primeiramente com Deus, que colocou no meu coração que teria que fazer essas leituras diárias, para que atinja nem que seja uma única pessoa, né? E que esteja atingindo você que está ouvindo agora nesse momento, né? Então peço que vocês compartilhem para que atinja o máximo de pessoas possíveis. Agradeço a companhia de vocês, espero ver vocês aqui amanhã novamente e que Deus os abençoe e que vocês tenham uma excelente semana.